Bom dia a todos. Eu me chamo Davi. O padre falou David porque escreve com o dedo final, né? É muito comum. Eu atendo pelos dois. Mas minha mãe, sempre que escuta o David, diz: é Davi. Eu coloquei Davi. Foi Nossa Senhora quem me deu o nome, né? Enfim. Eu tenho 25 anos. Sou da paróquia de Santo Antônio, da Colina. Lá eu sirvo na música litúrgica desde os 9, então 16, está fazendo por agora, no mês de agosto, 16 anos que eu sirvo na música litúrgica. Desde pequenininho comecei tocando violão, hoje em dia toco também o órgão, enfim, canto. Lá eu também estou coordenando as equipes de música litúrgica, já tenho 10 anos, está perto de fazer, mas não é porque eu não quero largar o osso não, pelo contrário. Eu já queria largar há muito tempo, mas vocês sabem, né? Coordenação é assim, né? Nem sempre tem alguém que queira, e aí, enfim, mas já queria ter largado esse bastão há muito tempo. Não porque não gosto, mas porque é importante ciclar, né? Mas, enfim, na vida civil, por assim dizer, eu sou casado, e religioso também, né? Porque sou casado na igreja, graças a Deus. Sou formado em Direito, sou servidor público do Tribunal de Justiça. E é isso, minha apresentação é essa. Na música da igreja, de forma geral, além desse trabalho na minha paróquia, vez ou outra eu estou por aí em outras paróquias também tocando. Talvez algum de vocês já tenham me visto por aí, não sei. Eu também fui o compositor da música do hino da campanha da Fraternidade 2024. Tem outras composições também, às vezes me arrisco nesse campo da composição. A música de acolhida do nosso serviço, eu compus a música também, o texto foi um amigo meu, Pedro, e eu fiz a parte musical, enfim. Vez ou outra me arrisco também nesse campo da composição, mas não é exatamente a minha praia, porque eu não sou tão bom músico assim. Bom, o padre Erlon, quando me convidou, pediu que eu tratasse deste subsídio, a música na liturgia, dos cadernos do concílio, que a CNBB preparou essa série muito interessante. Aliás, antes de a gente já ir para o subsídio, vamos cantar. Hoje eu tentei preparar uma exposição bem dinâmica e, completando a nossa oração, vamos cantar o Veni Creator, a nossa tradução da liturgia das horas, para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos faça compreender, apesar das minhas limitações, aquilo que a Igreja quis nos passar com este subsídio. Vocês conseguem ver aí? Conseguem, né? Pronto. É bem fácil. Eu vou cantar a primeira parte e aí vocês vão entendendo. Ele é cíclico, do meio para frente vocês já vão ter aprendido. Mas vamos cantando. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, não sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na
seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes ser. Este é um dos hinos da Liturgia das Horas, é o hino que a Igreja canta nas oportunidades mais especiais possíveis. Por exemplo, quando o Papa vai ser eleito, durante aquela procissão, os cardeais se dirigem à Capela Sistina, a Igreja entoa este hino, também nas ordenações episcopais. Bom, antes de a gente chegar no subsídio propriamente, quem aqui é músico da liturgia? Quem serve na liturgia? Vocês dois aqui, muito bem, nossos irmãos que estarão daqui a pouco, por ali também serve. Imaginando que também alguns que não servem estariam aqui, eu tentei fazer uma formação que atendesse, né, ao público em geral. Então, para os músicos não vai ser aquela formação de repertório propriamente, mas a gente vai caminhar por uma via que vai elucidar o que a Igreja deseja para a música litúrgica nos nossos tempos, depois do Concílio Vaticano II. E compreender isso passa por compreender o que a Igreja sempre quis. E já adianto, o que a Igreja sempre quis desde o começo é o que ela quer hoje, com relação à música litúrgica. Não obstante, nos caminhos da vida, em especial no Brasil, mas não somente aqui, às vezes as coisas sejam um pouco estranhas. Bom, este subsídio, que foi escrito pelo Monsenhor Marco Frisina, ele que é o regente, né, do coro da Diocese de Roma, né? É um dos nomes mais importantes da música sacra contemporânea. Então, lá na Diocese do Papa, né, a Diocese de Roma, o regente é o Monsenhor Marco Frisina, e ele foi quem escreveu o texto deste livro. E ele é um homem muito importante na música litúrgica, na música sacra como um todo, muito estudado, e por meio desses 3 capítulos, pelos quais nós vamos passar, assim, claro, de forma sintética, ele mostrou, primeiro, de onde vem o movimento da reforma litúrgica, que culmina no Concílio Vaticano II, mostrou também o que a Igreja quer a partir do Concílio Vaticano II, em especial, pelo que ela descreveu, mas não somente, na Constituição Conciliar Santo Sanctum Concilium. É o primeiro documento do Concílio Vaticano II, você já deve ter ouvido isso aqui inúmeras vezes, e neste documento a Igreja dá todas as diretrizes acerca da liturgia pós-conciliar. Este documento é um documento que é a síntese do movimento de reforma litúrgica que a Igreja, pelo qual a Igreja passa a partir do século XIX, em especial, e, como não podia deixar de ser, a música litúrgica também tem um capítulo inteiro aqui nesta Constituição Conciliar do Vaticano II. E este capítulo sobre música litúrgica, ele também está aqui no apêndice do subsídio. Então, porventura, quem ainda não tem a Constituição completa, né, e quiser se interar sobre o que o Concílio verdadeiramente quis para a música sacra, o apêndice sobre música está
também aqui no apêndice. O texto sobre música sacra está aqui no apêndice. Bom, vamos lá. Antes de chegar no subsídio também propriamente dito, fazer uma brevíssima explanação sobre a origem, né, da música litúrgica da igreja. A origem da música sacra, da música no culto da igreja, ela remonta à origem da igreja. Ela remonta à primeira celebração eucarística, a Santa Ceia de Nosso Senhor. Lá, na última ceia, o que, pelos costumes judaicos, tudo leva a crer que o próprio Senhor cantou os salmos, junto com os discípulos. E, a partir desse costume, que a igreja herda dos judeus, do povo de Israel, é que a música sacra se embasa na vida da igreja, depois da morte e da ressurreição de Nosso Senhor. Então, o ponto inicial, o ponto de partida da música sacra na vida da igreja é justamente a herança que a igreja recebeu do povo de Israel, o canto dos salmos, em essencial. Os salmos, embora por vezes negligenciados, eu não me refiro não só ao salmo responsorial não, porque o canto litúrgico é salmos. Talvez não pareça, né, mas era para parecer. O canto litúrgico é os salmos. Isso a igreja herda desde o seu início. Ali por volta do século VI, São Gregório Magno, que era papa, pelo seu apreço que tinha pela música, decidiu reunir, sistematizar as tradições musicais que a igreja já havia desenvolvido naqueles primeiros séculos. E aí, neste trabalho que ele faz de sistematização, reunindo a cultura galicana, ali pela região da França, a cultura mais da Itália, ele chega a um ponto de convergência e cria, mas organiza o que a gente conhece hoje por canto gregoriano. O nome gregoriano vem de São Gregório Magno, porque foi ele quem sistematizou, reunindo o que já havia de cultura de canto sacro na vida da igreja até ali. Desde o século VI até mais ou menos o século XIX, a igreja desenvolveu diversas tradições musicais, a maioria delas ancoradas nesta mesma base. Então, sempre o canto da Palavra de Deus em suas celebrações, claro, com suas variações que as culturas locais também influenciavam, mas, em suma, nesse grande período de mais de 10 séculos, a igreja sempre girou, no que se refere à música litúrgica, em torno da Palavra de Deus. Palavra de Deus pura, que é o canto gregoriano na sua essência. O canto gregoriano não é nada a não ser a Palavra de Deus, claro. Pontualmente, existem composições autorais, enfim, mas até do próprio São Gregório Magno, mas o núcleo duro do canto sacro é a Palavra de Deus. Ali por volta do século XVII, XVIII, XIX, alguma coisa desencaminhou um pouquinho. E aí o canto litúrgico passou a perder um pouco da essência, principalmente no que se refere à executoriedade. As elaborações musicais eram tão complexas, tão difíceis, que, por vezes, participar da celebração da missa pelo canto se tornava impossível. O canto parecia verdadeiros concertos teatrais, enfim. Um assunto para uma outra formação. Não é o caso de aprofundar. E aí, motivados por isso, os papas, a partir do século XIX, decidiram pensar sobre a música sacra na vida da igreja. E é um pouco desse caminho que a gente vai percorrer. Bom, o significado da música, o Monsenhor Marcos Cristina no livro traz algumas intuições que todo mundo sente, mas talvez não consegue explicar. A música, ela é um veículo inigualável das emoções da alma. Pela música a gente consegue transmitir com muita clareza para quem ouve, seja a alegria, seja a tristeza, seja
a mansidão, enfim, muito melhor do que qualquer palavra que eu diga aqui, talvez até muito melhor do que esculturas, pinturas, embora também sejam expressões artísticas importantes. Mas a música tem uma coisa diferente. E, em razão disso, a igreja, no culto religioso, escolheu a música como a forma mais importante, a forma artística mais importante de expressar os sentimentos da alma. Bom, e imaginem que se a música instrumental por si só consegue transmitir esses sentimentos do coração, imaginem se essa música está atrelada a um texto que por si só também já é bastante, que é a própria palavra de Deus. Então talvez a gente chegue com essa união de canto, de música com os textos sagrados, a melhor expressão da nossa fé em termos de arte, porque pela música a gente consegue tornar eficaz os textos que a gente ouve. Imagine se a gente vem na missa e ouve uma música, sei lá, escuta o texto do Evangelho e, sei lá, porventura o cantor entoa uma música que é o próprio texto do Evangelho. É muito mais fácil que a gente decore ou guarde, com decorar eu quero dizer, guarde no coração o texto pela música que a gente ouviu do que pelo simples fato de ouvir, né, aquele texto que foi proclamado. Porque a gente às vezes se dispersa muito, né? Na liturgia da palavra, às vezes os padres fazem até um exercíciozinho, né? Chega na homilia, quem lembra, né? Somente quando tem a sequência, né? Sei lá, tá lendo o Evangelho de São Mateus em sequência. Esses últimos períodos a gente ouviu as parábolas sobre o reino de Deus, então tinha uma sequência muito bem encadeada. Mas se o padre chega, né, de um domingo para o outro, pergunta: quem lembra qual foi a parábola da semana passada? Aí, não sei. Isso é um pouco culpa dos músicos, porque o que a igreja intuiu e a gente vai abordar é que a função da música sacra, além da glória de Deus e a santificação dos fiéis, é ecoar os textos sagrados propostos à consideração dos fiéis. Guardem no coração. Isso talvez é a frase mais importante para a vida do músico. A gente canta para muitas coisas, mas nenhuma delas é mais importante do que ecoar os textos sagrados propostos à consideração dos fiéis. Esta é a finalidade mais importante da música litúrgica. Claro, no grupo de oração, na procissão, enfim, nas outras oportunidades, a música talvez tenha funções mais importantes. Você está no encontro, sei lá, 50 mil jovens, tudo fazendo bagunça, porque jovem gosta de bagunça, eu sou jovem, embora eu não goste de bagunça. Dizem que eu tenho uma alma de velho, né? Enfim, mais uma forma de reunir os jovens é: epa, vamos tocar música, aí todo mundo se junta, começa a dançar, para exemplo, daqui a pouco está todo mundo junto, reunido, enfim. A música também tem essas funções por aí, mas na liturgia, que é o que nos importa hoje, a música tem 3 funções. Em 2 funções, ela concorre com as mesmas finalidades da liturgia. Quando a gente vai ler a Sacrosanto do Concílio, aqui ela diz que a função da liturgia a finalidade da liturgia, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Quando o texto vai tratar da música, reitera que a função da música sacra é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Como não é um texto voltado exclusivamente para a música, a terceira finalidade eu tiro de um moto próprio que é anterior a este texto de São Pio X, em que é voltado para a música exclusivamente, e lá ele diz que, dentre as outras finalidades da música, a mais importante é revestir de adequadas melodias os textos sagrados propostos à consideração dos fiéis. Em suma, o que se proclama aqui, o que se celebra, a gente replica aqui, de forma musicada. A gente vai ver como... A gente não vai ver isso com detalhes, porque na oportunidade, aí peço desculpas aos músicos, mas a gente pode marcar outro dia para ver isso na prática. Mas a gente vai incluir, pelo menos, as pistas. Bom, ainda nesse primeiro capítulo, o Monsenhor Marco Frisina vai tratando do caminho da reforma litúrgica, que foi uma reforma que não aconteceu apenas na música sacra,
mas nela também. Então, uma das linhas de pensamento que guiava a reforma litúrgica no contexto da música sacra era a tentativa de purificação das formas musicais que eram executadas na igreja. Vocês lembram que eu disse há pouco que chegou um determinado momento em que a música sacra parecia grandes concertos. Isso inviabilizava a participação efetiva do povo, não só no canto, mas às vezes na compreensão. Então imaginem, você está na missa e ouvir de fora a fora um requiem de Mozart, sei lá, com 1 hora de duração, enfim. Então não inviabiliza a participação, por diversas razões. Pelo canto também, mas pela impropriedade. Imaginem, né? Não é o cerne da liturgia a música. É muito bonito, é importante, é talvez uma das formas musicais mais sofisticadas, mas não é oportuna. E além disso, tinha muitos costumes teatrais e profanos no culto. As formas musicais elas remetiam mais ao que se via no século e menos às formas musicais propriamente sacras. Então, os grandes reformadores, os papas reformadores da liturgia, estavam muito preocupados com isso, de purificar, não de jogar fora exatamente aquilo que era profano, e com profano queremos dizer aquilo que não é essencialmente sacro, mas de podar as arestas que havia. Bom, ali o princípio imutável da reforma, a finalidade da música sacra, a glória de Deus e a santificação dos fiéis, de que eu já falei. O Papa Bento XV, em um dos seus documentos, também fala sobre a importância de formar músicos capazes de implementar a verdadeira reforma litúrgica. Porque imaginem que, naquele tempo, o problema não era a qualidade dos músicos. Os músicos eram bons até demais. O problema é que não basta ser um bom músico. Imagine que é bom que haja ótimos leitores que cheguem ali e proclamem com boa dicção a palavra de Deus. É excepcional, é imprescindível. Todavia, pode ser que o William Bonner chegue ali e não faça a melhor leitura possível, porque ele tem a forma dele de fazer para a televisão, para que o objetivo não é que um grande orador que chame a atenção para si proclame o texto. Não, a atenção está no texto. É diferente do que faz um orador nato, um jornalista, enfim. A mesma coisa é para o músico. Pode ser que o melhor músico da face da terra venha tocar uma missa e não faça o melhor serviço. E pode ser que nós, que pouco sabemos de música, façamos um serviço melhor, desde que nós estejamos no sensus ecclesiae, no espírito do que a igreja quer. Bom, avançando na reforma, o Papa Pio XII, cuja foto está ali, traçou a primeira vez uma distinção um pouco mais aprofundada. Então vejam o caminho. Primeiro, vamos separar o que é costume profano do que é costume sacro. Depois, no contexto sacro, existem músicas que são próprias para a liturgia e existem músicas que também são católicas, são sacras, mas não são próprias para a liturgia, porque na liturgia a música tem uma finalidade e na igreja como um todo a música pode ter outras finalidades. Então, uma frasezinha que é interessante, né, assim, para entender um pouco o cerne, né, dessa ideia aqui. Toda música litúrgica é católica, é sacra, mas nem toda música sacra é litúrgica. Certo? Então, música litúrgica é espécie de um gênero que é a música sacra. Certo? Bom, e aí a Constituição Sacrosanto Concílio e o resgate da centralidade da oração litúrgica, a qual a música deve total submissão e serviço. Aqui na Sacrosanto Concílio, que, como eu disse, é a síntese da reforma litúrgica, inclusive na música sacra, a Igreja trouxe uma conceituação muito importante, a de que a música ela é parte, está bem assim no texto, parte necessária e integral da liturgia. Com isso, a Igreja quer dizer que
A música, na liturgia, ela não é um simples adereço. Ela não é um fundo musical para dar uma pausa. Para o padre dizer, o padre falou demais na homilia, vamos tocar uma musiquinha para ele descansar e depois voltar a falar um bocado na oração eucarística. Não, a música não é um adorno, não é um instrumento para animar a galera, não. A música na liturgia ela tem uma finalidade própria, ela integra a liturgia, assim como todos os outros serviços, como os outros ministérios. E isso, ainda seguindo na linha do que a reforma litúrgica queria. O Ministério da Música Sacra é um serviço qualificado que exige gratuidade, devoção, amor e espírito de sacrifício por parte de quem o exerce. Isso é muito importante, porque para que a gente compreenda a verdadeira finalidade da música sacra, a gente precisa se despir de muitos costumes que geralmente os músicos têm. E aí eu falo olhando para mim, em primeiro lugar, mas sabendo que, por exemplo, é diferente, né? Por exemplo, um músico é um artista, não deixa de ser, a música é arte. E geralmente, como nem todo mundo toca, como nem todo mundo canta bem, quando tem alguém que canta bem, a gente é elogiado. Ah, você canta muito bem, tá, tá, tá. E isso é um risco, né? Porque por vezes a gente pode deixar se levar por esse tipo de elogios, enfim, e às vezes deixar de lado aquilo que é a finalidade. Porque eu costumo dizer aos músicos, quando a gente está tocando a missa, e seja porque a gente é bom ao extremo e está demonstrando muita técnica, ou seja porque a gente não está fazendo um bom serviço, está desentoado, enfim, e as pessoas deixam de olhar para cá e olham para cá, tem coisa errada. Tem coisa errada porque se a gente está fazendo os maiores e milhares adornos no canto, a gente está tirando a atenção do que importa. Está levando para a gente. E também, se a gente está fazendo uma música ruim, desentoada, eu sei, é terrível, dá agonia. Né? Eu não sou assembleia, na maioria das vezes eu estou tocando, mas quando, às vezes, sou assembleia porque o músico integra a assembleia, mas quando estou tocando num lugar, ou então vou participar da missa sem estar tocando, e tem aquela música desentoada, sem pé nem cabeça, um para o norte, outro para o sul, eu sei, dói o coração, é ruim, não dá para rezar. E aí a gente dispersa também, né? Então, como a bondade das coisas está no bom senso, né? Está ali no meio termo. Então, o músico ele tem que compreender bem a sua missão. Bom, na liturgia eu preciso ecoar os textos sagrados. Isso não importa. O critério se a música é boa para minha voz, isso aí. A música me permitirá fazer melismas, apogiaturas, enfim, não, isso aí não é o essencial, porque a ideia é que a gente suma, que as pessoas ouçam a nossa oração, ouçam a palavra de Deus, pouco importa quem esteja tocando e cantando. Mas isso não é fácil, não é nada fácil. Bom, também o Sacrosanto Concílio diz que a música sacra será tanto mais santa quanto mais integrada ela estiver à liturgia. Isso é uma questão de conteúdo. Então, a música litúrgica será a melhor possível quando ela ecoar, digamos que 100% aquilo que a igreja estiver celebrando naquele dia. Bom dia. É assim que funciona. Então, neste final de semana nós estamos celebrando a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Não existe outra coisa para cantar senão músicas marianas. Mas vejam, tem música mariana que não é litúrgica. Talvez as que estão no top 10 do Spotify não são litúrgicas. No top 100 do Spotify, nas músicas católicas, talvez não sejam músicas litúrgicas. Mas é o que a gente costuma ouvir. Mas, enfim, aí o problema é a formação. A gente está aqui para se formar, né? Embora esses momentos sejam raros, mas da forma geral. Bom, o canto insere o fiel diretamente na celebração, atuando como um comentário e uma interpretação dos mistérios salvíficos. É aquela ideia. O que o padre proclama no Evangelho, o que o leitor diz nas leituras, o que o padre reza na eucologia da missa, eucologia, né? Ecologia não, né? Parece que eu estou falando de meio ambiente, né? Na eucologia da missa, é
o que a gente deve cantar. Davi significa pegar, oremos Deus eterno todo não. Né? Aí a igreja mostra quais são as fontes, né? Onde estão esses textos. E via de regra os textos são os textos bíblicos. Bom, aqui é aquela questão sobre arte, e aqui é um ponto importante, que aí é mais para quando a gente está falando de músico mesmo, né? Sobre improvisação, né? E pressa descuidada. Não é o objetivo, né? A gente precisa preparar as nossas celebrações. Bom, esse material vai ser publicado, distribuído para vocês, e aí vocês podem lê-lo com mais calma. Aqui falando sobre a postura, né? O músico não pode buscar a sua satisfação, não. E aí é muito duro, porque assim como muitos, eu digo que passei por uma conversão litúrgica. Eu toquei a minha vida toda sem ter formação. Na minha paróquia a gente tinha o costume de praticar boas músicas, mas assim, a gente fazia porque tinha um frade que era bem cri-cri. E aí, quando a gente errava, ele passava até do ponto. Dali mesmo ele dizia, essa não. Era assim. Claro, não é a melhor forma, né, de orientar, mas era desse jeito. Então a gente andava um pouco na linha também por isso. Mas, e aí hoje eu me arrependo, a gente não tinha o costume de explorá-lo. É um homem muito inteligente, está licenciado, enfim, a gente não consegue mais explorá-lo do ponto de vista da formação, e hoje eu me arrependo, mas eu era jovem, era imaturo, enfim. Mas a gente fazia o que era correto, por assim dizer, mas sem saber o porquê das coisas. Essa virada de chave eu tive em 2021. E aí, quando eu comecei a estudar e abandonar algumas práticas, algumas músicas, enfim, dói no coração. Primeiro porque tem música muito boa, muito boa. Então, meu Deus, eu gosto tanto dessa música. E descobri que ela não é tão oportuna, dói. Mas aí é aquilo, né? Não importa o que eu acho, né? Eu creio na igreja, eu digo todo domingo, né? Digo no texto quando eu rezo. Enfim, e se a igreja está dizendo que existe um caminho, eu preciso me curvar a esta verdade, porque a igreja sabe muito mais do que o que é melhor para mim. Né? A igreja é mãe e mestra, né? E como eu costumo dar sempre esse exemplo, às vezes o menino não quer comer feijão, mas todo mundo sabe que feijão é importante. Vai comer o feijão. O menino detesta feijão, mas vai ter que comer. Tem coisa melhor? Tem coisa muito melhor do que feijão. Eu prefiro pizza, mas... Bom. Música e músicas. Aqui a coisa fica um pouco mais no campo musical mesmo. Os 3 níveis da música. Existem obras de inegável beleza artística que são inadequadas para a liturgia devido à duração. Aí são os grandes conceitos. Linguagem secular, complexidade ou subjetivismo excessivo do compositor. Há composições sagradas históricas, como grandes missas de concerto, que não se encaixam na estrutura celebrativa atual, por se aproximarem do gênero teatral. A verdadeira música é aquela que preserva a essência e a beleza, inserindo-se perfeitamente nos tempos, textos e movimentos da ação litúrgica. Então, disso aqui a gente pode tirar, digamos, a explicação daquilo que a Sacrosanto do Concílio disse. A música é parte integrante da liturgia. Ela não está alheia. Então, ela tanto mais estará integrada à liturgia, quanto mais ela conversar com os tempos, com os textos e com os movimentos da ação litúrgica. Com movimentos da ação litúrgica, o texto quer dizer: existem formas musicais mais oportunas para os cantos processionais e formas musicais menos oportunas por conseguinte, todas elas litúrgicas. Enfim, é um papo de aprofundar, né? Não é o caso aqui. Por exemplo, a forma litânica, ela é muito mais apropriada para atos penitenciais, embora não seja o que a gente vê, infelizmente. Enfim, as formas inódicas são muito mais apropriadas para cantos processionais. Aí é papo para outra formação. Bom, o Concílio Vaticano II também estava muitíssimo preocupado com a participação ativa e consciente do povo, a participação frutuosa. E o que é que o texto, o que é que a Igreja queria dizer com participação ativa dos fiéis? Na Sacramentum Caritatis, que não é objeto deste estudo, né, mas
Eu não me lembro da natureza, não sei se é uma encíclica, acho que não é encíclica não. Acho que é uma exortação pós-sinodal, a Sacramentum Caritatis. Eu não me lembro, talvez o padre se lembre. Lá, o Papa Bento XVI esclarece, depois de alguns anos, de algumas décadas, o que era a participação ativa e frutuosa dos fiéis que o Concílio queria. Era a participação externa, como se disse ao longo de muitos anos depois do Concílio? Não exatamente. A verdadeira participação ativa na missa é aquela que brota da compreensão do que está sendo celebrado e aquela que brota do coração, é aquilo. Eu estou na liturgia, estou compreendendo e meu coração deseja participar. Meu coração quer estar ali. Meu coração compreende o que o Senhor está me dizendo em cada liturgia e meu coração quer mudar a partir disso. Isso é participação ativa. Aí é possível participar ativamente sem participar externamente, isto é, com gestos, com diálogos? Sim. Porque a participação ativa começa aqui. E começa aqui. É compreender o que está sendo celebrado e integrar aquilo que se celebra no coração em primeiro lugar. Claro, esta participação ativa que começa aqui dentro pode e deve ser externada nas formas que a Igreja preconiza na liturgia. Então, por exemplo, nos diálogos é essencial, é essencialíssimo que quando o padre diz o Senhor esteja convosco, nós respondamos, Ele está no meio de nós. É essencial. Essa é a nossa forma de participar. Mas não basta dizer Ele está no meio de nós, isso não significa nada no coração, porque essa participação será externa, ela será irrelevante. Eu estaria todo domingo na missa e na rua sou o pior, a pior pessoa possível no trabalho, ninguém me suporta. Quer dizer, no domingo eu estou aqui, no para-brisa, gritando, cantando e... Então, também para nós músicos, a participação, ela começa aqui e no canto, participar da liturgia no canto, também em determinados momentos, a participação externa, cantar, certo? Mas, em primeiro lugar, ouvir a palavra do Senhor que é cantada, guardá-la no coração. Cantar é um terceiro movimento que nem para todos os cantos é essencial. E aí a Igreja, depois da sacração do concílio, numa instrução posterior, música sacra, estabelece como é a forma ideal de participação. Existe uma hierarquia. Então, por exemplo, nos diálogos, qual é o canto mais importante da missa? Quais são os cantos mais importantes da missa? Aqueles em que a gente responde ao padre. Então, tudo que o padre canta e a gente responde é o canto mais importante. Canto, para vocês terem ideia, na nossa prática é o inverso, né? Canto de entrada, canto de ofertório e canto de comunhão estão no terceiro grau de participação. Os mais importantes, o padre chega no altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pô, amém, a graça de nós, isso é mais importante, porque é ali que está o rito, propriamente. Segundo grau de participação, as partes fixas que a gente chama, né, no mundo da música, o ordinário da missa, a outra parte do ordinário, porque também o primeiro grau, né, que são os diálogos, são o ordinário. Então, Kyrie, Glória, Santo, Cordeiro, Aleluia, as partes fixas, é o segundo grau. Só em terceiro grau que está cantando de entrada, tanto que, por exemplo, não sei se aqui tem sempre música na semana, mas na semana, o padre toca o sino, entra, pronto. Em nome do Pai, começou a missa, não precisa de canto de entrada, enfim. Claro, com isso, aí não precisa, é irrelevante, não. Mas só para dizer que a participação ativa e também externa no canto começa geralmente nas coisas que a gente dá menos importância. Enfim. Bom, a Assembleia em sua totalidade é o grande coro, o protagonista, responsável pelas aclamações, refrões e cantos do ordinário. É aqui que consiste o cerne da participação do povo na liturgia pelo canto. Então, é importantíssimo que... E aí, por isso que, por exemplo, a forma litânica é uma forma muito peculiar e importante para o canto do Kyrie, por exemplo, que é litânico, é ladainha. Então, geralmente, o padre
padre rezou, confesso, depois da absolvição, antes do glória, o cantor entoa o Senhor tem piedade de nós. Sem aquela estrofezinha, né? Na primeira fórmula, por exemplo. Ali é uma ladainha. Então, digamos, o cantor, Senhor tem de piedade de nós, e o povo responde. Nesta hora, é importante que a gente responda. É segundo grau, enfim. Isso é o rito na sua essência. E é por isso que é chamado de ordinário, é o que se repete a vida toda. Por exemplo, esses cantos de entrada, ofertório e comunhão, eles são cantos que integram o próprio. Eles variam conforme que se celebra. Então, por exemplo, neste domingo, a gente não vai cantar um Kyrie de Nossa Senhora. Não tem Kyrie de Nossa Senhora. Kyrie é Kyrie. Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Agora, a entrada não. A entrada é própria. Agora, próximo domingo, a entrada é a mesma desse domingo agora? Não. Porque próximo domingo volta o tempo comum. Quer dizer, volta na segunda, né? Mas estaremos celebrando mais um domingo do tempo comum. Então, não é. Então vai variando, né? Mas aquilo que é o núcleo duro da liturgia, que se repete em toda a missa, seja ela uma solenidade, não seja ela uma solenidade, é o que é mais importante para a nossa participação. E é o que a gente já sabe, né? É o que a gente já reza, né? Então a importância do canto começa aí. Depois um pequeno comentário sobre o salmista, né? Que também não é o caso, a minoria que é salmista, mas vocês podem ler depois. Depois, o texto fala sobre a importância da formação, né? E aí é talvez um dos maiores casos da igreja do Brasil de forma geral. E não é diferente na música. Os músicos são pouco formados. E aí, eu sempre dou esse exemplo. Vai ser ministro ordinário da Sagrada Comunhão, 1 ano de formação. Vai ser coroinha, alguns meses de formação. Vai ser catequista, alguns bons meses de formação. Vai ser padre, 10 anos de estudo. Vai ser acólito, sei lá, vai ser qualquer coisa. Vai ser qualquer ministério da liturgia, 50 anos de formação, depois é que exerce. Músico não é. Como pouca gente toca, pouca gente canta, é assim, né, no laço, né? Quem canta, quem toca. Depois se der forma, e quase nunca dá. E foi assim comigo, é com todo mundo, eu sei. E, enfim, e aí é em razão disso que existem muitas distorções, né, na nossa prática musical. Mas hoje, eu tenho certeza que os músicos que aqui estão vão se interessar pelo estudo da formação. E é o que a igreja quer. É o que a igreja quer, que a gente se forme e entenda. Bom, vou adiantar. E aí, pronto. A igreja tem uma grande tradição musical, uma tradição musical assim. A igreja funda aquilo que a gente conhece de música verdadeira na nossa cultura ocidental. É a igreja que estabelece, não estabelece, mas foi na igreja que surgiu a escrita musical. Inclusive, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é um canto do canto gregoriano, são as iniciais de um canto a São João Batista, do canto gregoriano. É daqui que vem essa nomenclatura, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Antes disso, não havia escrita musical, né? Então é a igreja que exporta, né? E aí o canto gregoriano. Sim, aí reiterando, né? Vocês podem intervir a qualquer momento, se tiverem dúvida. E por que o canto gregoriano é o canto mais importante, é a forma musical mais importante? Porque a igreja impôs? Não. Ele tem algumas características, que a gente também não vai ter tempo de elucidar hoje, que o tornam o canto mais importante da igreja. E, veja, Davi, o canto gregoriano é coisa antiga? Não. Embora seja muito antigo, é coisa para hoje. É o que a igreja quer para nós hoje. Ah, Davi, mas é difícil. É quase impossível de executar. No primeiro momento, sim, de fato. É quase impossível. Mas a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A igreja não está soltando essas palavras ao vento. E aí tem formas de a gente tentar chegar nessa execução, não exatamente do canto gregoriano, mas daquilo que lembra. Né? Porque se o canto gregoriano é um modelo, e nós vamos ver porque ele é esse modelo, se a gente vai executar qualquer canto na missa, ainda que ele não seja um canto gregoriano, ele precisa ter os pés lá no modelo. Foi isso que, por exemplo, o Papa São João Paulo II, em comemoração àquele moto próprio de São Pio X que eu comentei lá atrás, falou em 2005, né? Que não se trata exatamente de hoje, nas novas composições, tentar compor o canto gregoriano. Não. O canto gregoriano existe, hoje não existe mais composição de canto gregoriano, mas o que a gente vai compor para a liturgia, o que a gente vai utilizar na liturgia, precisa ter os pés na base.
Não pode ser uma coisa solta, porque se for uma coisa solta, o risco de a gente estar executando um canto que não cumpre a finalidade concreta da música é muito alto. E por que o canto gregoriano é o modelo? E é o que a igreja diz na Sacrosanto Concílio. É o que a igreja está, é o que está valendo na igreja hoje para a música. Parece ser um absurdo, né? Porque parece que o que vale, nada contra, certo? Mas só para dar uma ilustração, parece que o que vale para a liturgia hoje é a música, sei lá, é o worship, né? Vocês devem conhecer esse tipo de forma musical. Parece que é o que impera, porque é o que a gente ouve por aí. E quando a gente fala, o canto gregoriano é a forma, o povo se assusta, às vezes até se ofende. Sendo que é o que a igreja está dizendo hoje para a gente. No documento aqui, de 2025, o Monsenhor Marco Frisina está dizendo que o canto gregoriano é a forma musical, de hoje para agora. Tanto é verdade que, lá na década de 60, a igreja pediu, e está na Sacrosanto Concílio, que fosse editado um livro de canto gregoriano para as igrejas menores. Quer dizer, a igreja queria que, depois do concílio, as paróquias cantassem canto gregoriano. Era o desejo da igreja. Então foi editada uma versão corrigida do Gradual Romano, que é basicamente o primeiro trabalho de São Gregório Magno, e editada uma versão mais simples para uso em igrejas menores. Gradual simples, inclusive o nome. Então, Davi, não faz sentido. A gente escuta tudo nas nossas liturgias, menos nada que pareça com canto gregoriano. É verdade. E aí, o que a gente faz com isso? Se forma, né? Vai tentar praticar. Mas sim, por que o canto gregoriano é mais importante? Em primeiro lugar, o uso da palavra de Deus. Esses dois livros aqui que eu tenho, depois quem quiser dar uma olhadinha, aqui só tem canto gregoriano latim, certo? É a base. Então, é de onde a gente tira os textos. Quando a igreja diz, a música precisa ecoar os textos sagrados. Então, aqui, para toda a missa, além dos textos que estão na liturgia da palavra, no missal romano, nas antífonas, aqui é a base de texto. Então, em suma, o que é que a gente faz? Pega o texto que está aqui e canta. É isso. Então, para amanhã vai ter um texto. Aqui, por exemplo, na entrada, o texto para se cantar amanhã é o texto de Apocalipse. Grande sinal apareceu no céu. Uma mulher que tem o sol por manto, a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher, a que São João se refere no Apocalipse, tanto é a igreja quanto é Nossa Senhora. É o texto para se cantar amanhã na entrada. É claro, tem o canto gregoriano, está aqui, a forma mais difícil de cantar, a forma mais elaborada, mas o texto está lá, Apocalipse, tal. E tem os outros textos, também bíblicos. E vejam, imaginem, né? Existe texto melhor para se cantar do que a palavra de Deus. Eu não conheci, e Deus é tão cuidadoso com o seu povo, que decidiu compor músicas, inspirou os salmistas. Então, por que o canto gregoriano é o mais importante? Porque ele brota exclusivamente da palavra de Deus, sem as distorções, sem o meu subjetivismo, porque pode ser que eu viva a minha fé de um jeito, você viva de outro, a senhora viva de outro, e isso não reflete exatamente aquilo que Deus quer para toda a igreja. Quando a gente canta a palavra de Deus, não. Ali é a verdade que Deus quer colocar no coração de todo mundo. No meu, na minha forma de viver a minha fé, no seu, no dela, de todos nós. Não tem erro. A palavra de Deus é uma só para todo mundo. Não tem erro. Né? Então, e aí o texto até fala, né, como a gente já viu, sobre subjetivismo. Não. O canto ele precisa ser universal. Com isso a gente quer dizer o quê? Ele precisa falar a mesma coisa para todo mundo. E a forma de garantir que ele vai falar a mesma coisa para todo mundo é cantando ou se inspirando muito profundamente na palavra de Deus. Um segundo elemento é a forma. Quando a gente ouve canto gregoriano, a gente não lembra de outra coisa senão da igreja. Com isso, imagine, a gente está vendo um filme, aí está lá o povo na rua, na praça, corta para a igreja. Aí começa, se vocês fecharam, vocês vão ver a cena. Corta para a igreja, aquele ambiente escuro, as luzes de fora entrando, os de trás, e o órgão tocando lá de fundo. Todo filme que tem uma igreja tem isso, né? Às vezes o filme não tem nada a ver com a igreja, mas toda vez que corta para uma igreja, às vezes é o filme mais absurdo possível, mas toda vez que corta para uma igreja, tem lá um órgão, tem lá um canto de monge no fundo. Por quê? Porque essa forma musical, ela remete imediatamente o nosso coração para aquilo que é de Deus. É diferente, por exemplo, de quando a gente ouve
Um rock na missa? E tem, a rodo. Houve um forró na missa? Tem, a rodo. Samba? Também. Axé? Não falta. E essas formas musicais, elas remetem imediatamente a outro contexto que não o contexto sacro. E não precisa ir longe. Claro, existem formas melhores de se executar. Eu não vou dar esse exemplo daqui a pouco. Vamos mais. E o outro ponto é a executoriedade. O canto gregoriano, embora não pareça, mas não parece porque a gente não costuma praticar, ele é de fácil execução. Davi não faz sentido nenhum, eu sei. Mas só faz sentido quando a gente pratica. Bom. E quando a gente canta a palavra de Deus proposta, a gente consegue fazer exatamente o vínculo entre o que se celebra e o que se canta, em cada tempo, em cada celebração. Bom, aí depois, a igreja exige que as novas composições se deixem absorver e modelar pelo Espírito, pela reverência e pela simplicidade universal do canto gregoriano. Tem música litúrgica nova, que não seja canto gregoriano de 1400 anos? Tem. Mas a boa música, que não é canto gregoriano e é litúrgica, é a música que, de alguma forma, busca a base, está ancorada naquela base que é o canto gregoriano. Nós vamos executar, e aí de novo, intervenham, certo a qualquer tempo. Para eu não falar sozinho, caso tenha alguma dúvida, vocês já devem ter ouvido esse Kyrie. Quem assiste às missas do Vaticano certamente já ouviu, também aqui, né? Aí vocês vão dizer se parece com alguma outra coisa, senão o canto da igreja, né? Isso é bem conhecido, talvez muita gente conheça. Aí o objetivo, vou executar para quê? Para que vocês percebam a forma, como a forma é uma forma sacra na essência. A gente não consegue pensar em outra coisa senão no ambiente sacro, no ambiente litúrgico. É diferente de eu, sei lá, colocar uma batida aqui, e aqui eu posso tocar muitas músicas. Mas essa batida eu posso usar para 50 mil tipos de música. Sei lá, qualquer rock aí de legião urbana, enfim, qualquer coisa. Essa batida é usual. Agora, e às vezes na igreja o pessoal usa. Mas quando eu coloco o órgão e canto isso aqui, vocês não vão pensar em outra coisa, senão o contexto sacro. Quem souber pode ir cantando. Vamos cantar, vamos executar. A gente acordar um pouquinho. Tô bom. Executar todo. Mesmo porque eu estou louco. Mas lembra outra coisa que não o contexto sacro, não é, porque ele é mais simples, né? Enfim. Mas a gente consegue pensar em outra coisa. Não dá para pensar no Carnaval de Salvador ouvindo Kyrie de Ângeles. Não tem como. Bom, e aqui eu trouxe esse texto que, essa música, aliás, é a antífona de entrada para a missa de amanhã, de hoje e amanhã, né, da Assunção de Nossa Senhora. Eu não vou executar também para a gente conseguir avançar, mas ali está o texto. Um dos textos, né, uma das antífonas é: grande sinal apareceu no céu, uma mulher que não só por manta, a luz sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Outro texto possível, que a igreja orienta, uma tradução, vou dizer a tradução que a gente tem na liturgia das horas. Maria é levada ao céu, alegram-se os coros dos anjos e bendizem ao Senhor. Louvam e bendizem ao Senhor. Vejam, faz sentido cantar isso no dia da Assunção, dizer que Nossa Senhora foi assunta aos céus e por isso os anjos se alegram. Esse é o texto. Claro, aí no Brasil tem várias formas, né, de se cantar isso. Mas sempre tem como base esse texto. Nós vamos ver daqui a pouco.
Bom, outra forma musical muito importante na igreja é a polifonia. A polifonia é o coro, aquele canto de coral, com divisão de vozes, em que os grupos, né, de vozes vão fazendo cada um uma voz, enfim. E essa forma musical também é muito típica da igreja. A gente, quando ouve uma polifonia, automaticamente lembra do canto da igreja, não lembra de outra coisa. E aí, ali um ponto, né? Na polifonia, apesar de haver muitas vozes, o individualismo morre completamente. Porque ali a gente, sei lá, tem 50, 100 vozes, e a gente não ouve uma voz, a gente ouve a 100, a 50. A representatividade é muito grande. A união de todo mundo, é a unidade da igreja que junta, fala uma só voz. Às vezes com vozes diferentes, às vezes no mesmo texto, na mesma música, a gente está cantando textos diferentes, mas tudo se casa. Eu trouxe até um vídeo para vocês, porque eu não consigo, né, executar mais de uma voz ao mesmo tempo. Eu vou colocar o microfone ali para vocês. A polifonia agora. Isso é a aclamação ao Evangelho da Páscoa. Agora. Um bocado de voz, tá? Enfim, e aí segue. Só para demonstração do que é a polifonia, todo mundo conhece, todo mundo já assistiu à missa do Galo, né? Na Globo, né? Quando chega na missa, né? Aí tá lá passando a missa do Galo, né? Todo mundo certamente já ouviu isso. Exclamação evangélica, né? Parece, né? Com o que a gente ouve, né? Que é de regra. E percebam, né? Inúmeras vozes, todas representam, todas no limite, no final, em comunhão. Parece uma coisa só. Cada grupo tem pelo menos 4 grupos, cada um cantando uma coisa diferente. Às vezes o texto é diferente, mas tudo se casa. Tudo parece uma coisa só no fim das contas. E é assim, né? Cada um, nós somos muitos, muitos, mas formamos um só corpo. Bom, eu vou avançar. Bom, aqui é a voz do mundo, e aqui é o que o texto, a Sacrosanto Concílio também, o subsídio, fala sobre como o mundo, depois desse filtro que a Igreja fez na reforma litúrgica, pode também ser visto e escutado na liturgia. Agora, é aquilo, tudo que a Igreja acolhe na liturgia, primeiro passa por um processo de purificação, dou um exemplo, e de ressignificação. Exemplo, o uso do incenso, ele não é nato na Igreja Católica, ele é um costume pagão.
Mas, quando a igreja passou a utilizá-lo, ela precisou ressignificá-lo, para que ele não significasse outra coisa, senão aquilo que ele significa para a liturgia. O essência da liturgia é a nossa oração, que sobe aos céus. Para os pagãos, esse costume tinha um outro significado, e na igreja ele tem esse. Bem assim é na música. Então, toda forma musical, para ela ser acolhida na liturgia, ela precisa ser purificada, por assim dizer. Porque se ela não o for, ela continuará significando dentro da igreja aquilo que ela significa fora. E para nós isso não é bom. Então, é possível, sim, totalmente possível que elementos das culturas populares estejam dentro da liturgia, todavia, não é de qualquer forma. A base continua sendo sempre o canto gregoriano. E Davi, é possível cantar uma música que pareça talvez um aboio do sertão, mas que também pareça o canto gregoriano? É sim, nós vamos ver agora. Talvez vocês conheçam essa música. Eu gosto muito dela. A primeira gravação dela, se vocês procurarem no YouTube, depois a CNBB regravou um pouco mais sóbria. Mas a primeira gravação dela, esse refrão é um forró arretado. Parece uma festa junina mesmo. E é um canto quaresmal, não faz o menor sentido, né? E aí também é um cuidado, né? Porque às vezes as gravações, elas servem para nós como forma de aprendizado, mas não significa que a gente tem que ouvir a gravação, né? O pessoal às vezes costuma criticar, a CNBB grava de tudo. Mas a gente pode executar de uma forma mais oportuna, né? Nós vamos, se vocês procurarem, depois vocês olhem lá, Reconciliados com Deus. É uma gravação bem pesada. Acho que é esse microfone. E como é que eu costumo executar essa música? E vocês vão ver o elemento popular na estrofe. Mas é um elemento popular que lembra ao mesmo tempo um aboio do sertão, mas também canto gregoriano, vocês vão ver. Deixa eu baixar o tom um pouquinho, porque eu estou com uma voz ruim. Esse é um canto de comunhão para a quarta-feira de cinzas. O refrão é o texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que a gente sempre ouve na quarta-feira de cinzas. Em nome de Cristo nós nos suplicamos, deixai-nos reconciliar com Deus. E embaixo é o texto de Isaías 55, claro. Não é o texto puro, é o texto poetizado, por assim dizer. E versificado, enfim. Mas sempre com o fundamento no texto. A música é assim, talvez você já tenha ouvido. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Agora, quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Parece um aboio, não parece? Acho muito bonito. Mas ao mesmo tempo não é aquele aboio que a gente lembra de cara velha, né, quando escuta. Eu acho essa essa música uma expressão muito clara de que tem jeito de a gente cantar também a nossa cultura, mas não de uma forma profana. Você ouve uma música dessa, você não lembra de uma festa junina. Mas ela tem fortes raízes, enfim. Então é esse o movimento. Toda vez que a gente vai executar o que não é canto gregoriano, a base tem que estar lá. A gente não pode estar no nada, né? Senão a gente corre o grave risco de cantar coisa que não é tão boa para a liturgia. Bom,
Aqui sobre os instrumentos, o que é que a igreja diz sobre instrumentos na missa? Depois, durante a reforma litúrgica, a igreja chegou a proibir o uso de muitos instrumentos, que para aquele tempo, e ainda hoje também de certa forma, eles remetem automaticamente a contextos que não são o sagrado. Então, por exemplo, guitarras, na época não existia guitarra, né? Mas, por exemplo, o próprio piano. Porque o piano não é um instrumento propriamente sacro, é um instrumento de concerto, de música clássica, teatral, enfim. Então, a igreja chegou a proibir o uso de piano, enfim, de muitos instrumentos. O concílio não proíbe nenhum instrumento. Todavia, não é porque não proíbe que a gente pode usar qualquer instrumento de qualquer forma. O movimento é sempre esse. É o sensus ecclesiae. Sensus é sentido. Isso, então, uma tradução um pouco mais poetizada, espírito. Eclésia é a igreja. Está no espírito da igreja. O que é que a igreja pensa para a música litúrgica como toda? É isso. A forma musical ela precisa remeter àquilo que é sagrado. Então, no uso do instrumento, a gente precisa fazer esse movimento. Então, se eu toco, sei lá, bateria na missa, eu não toco bateria na missa como toco bateria no show do cantor Bruno Marrone, de quem quer que seja. Não. Se eu toco violão na missa, eu não toco violão como tocaria para, sei lá, num barzinho fazendo voz de violão. Se eu toco órgão na missa, eu não toco. E olha que o órgão, e é o que a igreja diz, é o instrumento modelo. Assim como para o canto, né, para a música, para o repertório. O canto gregoriano é o canto modelo, o órgão é um instrumento modelo. Mas existe o órgão que se usa em teatro. Às vezes quando a gente vai ouvir ópera, ou então quando vai ouvir aqueles filmes, né? Tem lá o som de órgão, tem até... Aqui tem uns registros do teclado que é órgão de teatro. É um órgão mais estridente e tal. Então, se eu for tocar órgão também, eu não posso tocar de qualquer forma. Principalmente porque, por exemplo, na origem do canto sacro, não existia acompanhamento de instrumento, era só o canto. Porque o que importa, em primeiro lugar, como a gente já viu, é o texto. É o que importa para a música litúrgica, é o texto. Tanto que o canto gregoriano ele surge sem acompanhamento. Na verdade, no começo do canto da igreja, não podia acompanhar, não é nem que não tinha instrumento, não podia acompanhar. Porque o que importa no canto litúrgico, ainda hoje é isso, é o texto. Então, este princípio, ele orienta ainda hoje a nossa prática. Então, é aquilo que a gente ouve sempre, o instrumento não pode estar mais alto do que a voz. E por quê? Porque o que importa para a gente é o texto. Veja, se a gente precisa ecoar o texto que é proclamado, a gente não pode suprimir esse texto com qualquer coisa, seja com a minha voz, que é belíssima, mas que tira a atenção do texto e coloca em mim, seja com um instrumento que está muito alto ou que está sendo executado de uma forma profana e remete a outra coisa menos ao texto. É como se tudo precisa encaminhar a coisa para o texto. Tudo precisa deixar o texto em evidência. E se o instrumento atrapalha, aí é grave. Então, pode usar todos os instrumentos? Podem ser utilizados, agora com cuidado. Então, o piano, ele vai ser usado como aquele instrumento que é para sentimentalizar? Não. É um instrumento que, se for utilizado, deve ser utilizado para acompanhar o texto. Em suma, o uso do instrumento musical é para acompanhar o texto, acompanhar o canto, dar suporte ao canto, para que o cantor não desentoe. Nem todo mundo consegue cantar do começo ao fim a música no mesmo tom. Precisa do instrumento para dar um suporte. Então, é para isso que serve o instrumento. Aqui é o que eu acabei de dizer. Bom, aqui sobre a formação, né, preparação dos instrumentistas, que a gente quase nunca tem, infelizmente. E sobre composição. E aí eu estou encerrando a minha parte, a gente pode ou dar um intervalo ou abrir para perguntas. Sobre o ofício do compositor. Então, vocês viram, o repertório oficial, que não está mais em composição, que já está dado, é o repertório do canto gregoriano. Mas é possível cantar outra coisa? Sim, é possível. Mas imaginem que, se a gente não tem esse conhecimento todo sobre liturgia, a gente corre um severo risco de compor uma música que talvez transmita a minha inspiração, a minha emoção que eu sinto quando eu rezo, quando eu participo da missa, mas que talvez não seja o melhor veículo de informação para todo mundo. Sei lá, e aí, de novo, o princípio, né? A palavra de Deus, ela é universal, ela é a mesma para todo mundo. Agora, por exemplo,
o disclaimer, né? Que agora é parte de... Eu sempre faço isso quando estou falando para músico, né? Para não ofender ninguém. Nunca vi nenhum de vocês, de verdade, nunca vi nenhum de vocês cantando. Se por acaso eu disser alguma coisa que eventualmente alguém já canta, enfim, não é direcionado, certo? Feito o disclaimer, eu não sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir quando eu comungo. Essa música é um absurdo? Não. É a sensação de quem, do diácono, enfim, de quem quer que seja o compositor. Quando ele comunga, ele diz que sente isso. Tudo bem, é a sensação dele. Mas eu não vejo nenhuma inspiração bíblica nesse texto. Aí vamos lá, a gente viu que a função da música litúrgica é ecoar o texto. Aí, tudo bem, essa música é impossível de ser cantada no contexto dele? Não. Mas se na liturgia a gente precisa ecoar o texto e esse trecho não tem nenhuma vinculação bíblica, eu estou ecoando o quê? Não o texto que importa, não a palavra de Deus, que é muito mais importante para todo mundo, mas a minha percepção pessoal, de como eu sinto, de como eu me expresso. Claro, essa música toca os corações, que bom que ela toca e está tudo bem. Agora, na liturgia, ela pode não tocar, por exemplo. E qual é o texto que sempre vai tocar, ainda que a gente não sinta? A palavra de Deus. Davi, mas não tem graça nenhuma cantar provai e ver de quão suave é o Senhor. Talvez não tenha. Mas ainda assim é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não gostaria de duvidar da eficácia da palavra de Deus. Talvez ela não toque o coração de imediato, mas alguém que comunga ouvindo provai e ver de quão suave é o Senhor, talvez um dia entenda o que é a suavidade do Senhor no seu coração. Talvez um dia entenda. Se não entender, aí uma coisa que eu costumo dizer, né? Pra gente afastar o pelagianismo, né? A música não toca o coração, a gente tem que estar preocupado com isso. Vejam, se a gente faz o que a igreja diz, daí para frente, da nossa boca para frente, a obra não é mais nossa. É de Nosso Senhor. A igreja diz, a gente confia na igreja, a gente crê na igreja. A igreja diz, cante comunhão para a vida toda, por exemplo. Provavelmente com o Senhor, não tem só isso em números, né? Salmo 33. Davi não toca os corações. Bom, pode ser que não imediatamente, mas a nossa função não é outra, não é tocar os corações. A nossa função é ecoar o texto sagrado. Daí para frente a obra não é mais nossa. A obra não é mais nossa do músico, é a obra de Deus. Ele tocará os corações na forma e no tempo que Ele quiser. Não é a gente que toca os corações, é o Espírito Santo. A gente não tem essa função. A gente não tem essa obrigação. Aliás, é muita presunção achar que o serviço que a gente faz ali deva tocar os corações de todos e converter a vida. Não. Porque às vezes nem a nossa converte, nem a nossa vida muda com o serviço que a gente pratica ali. Então, enfim. Então, voltando ao tema da composição. Quando o compositor vai compor, ele precisa, sem dúvida, se inspirar no texto sagrado. Existe forma. Aqui eu trouxe algumas imagens de alguns compositores da nossa música católica brasileira. Ali tem José Raimundo Galvão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Qual é a base bíblica? A antífona de entrada da quarta-feira de cinzas. Ó Senhor, de tudo tendes compaixão, porque nada que criastes desprezais. Perdoai nossos pecados, os pedimos, dai-nos, Senhor, o vosso perdão. Aí, Reginaldo Veloso, que fez essa que nós cantamos há pouco, Reconciliai-vos com Deus, e inúmeras outras, Emmanuel, Deus com, enfim, um dos maiores nomes da nossa música litúrgica. Padre Geraldo Leite Bastos, tem também muitas músicas, enfim, não dá para declinar todas. Enfim, ali irmã Miriam também não tem. É porque tem tanta música, talvez se eu cantar alguma que para mim é tão comum, vocês não percebam de imediato, mas, por exemplo, a vida para quem acredita não é passageira ilusão, e inúmeras outras. Da Quaresma, por exemplo, este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Enfim, Padre José Weber. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar,
Frei Wanderson já é da geração mais recente, também tem muita música. Integra hoje, atualmente, a equipe de música da CNBB, assim como também o Padre Weber. Frei Joel Postman, que também integrava a equipe de reflexão do CNBB, faleceu recentemente, mas tem 50 milhões de músicas que a gente canta. Acho que esse Senhor tem piedade, nós todo mundo já ouviu. Senhor, tem de piedade de nós. Ele era holandês, se radicou no Brasil. Ou então aquele glória a Deus das alturas, ou ainda Santo, Santo, Santo Senhor. Enfim. Eis que veio o Senhor dos Senhores. Eu estou falando da Epifania do Senhor. Bom, e aqui eu trouxe um pouquinho de uma demonstração. Eu vou terminar e a gente volta agora com perguntas, enfim, e aí qualquer coisa a gente executa alguma coisa. Um campo ainda a ser explorado. O concílio, ele, não só com relação à música, ele fala que é imprescindível que nas arquidioceses, dioceses, enfim, se constituam as comissões de liturgia, de música litúrgica. Está aqui, é a orientação do concílio. Se a gente olha para as maiores arquidioceses, poucas têm. E algumas têm, mas não têm um trabalho bom, assim, estruturado, sistematizado, enfim. Algumas saltam aos olhos, por exemplo, em São Paulo. A comissão de música em São Paulo é excepcional, enfim. Aqui, infelizmente, nós não temos comissões. Nem de liturgia, Tem agora de artes sacras, mas que está muito voltada para a questão patrimonial. A música, em tese, poderia ser... Tem estruturações diferentes no Brasil, mas em tese poderia ser um braço dessa comissão, mas não tem. E com relação à liturgia também não tem nada. E por que é importante a criação, né, de comissões? E é uma coisa que eu sonho um dia para Aracaju, porque são as comissões que, essencialmente, vão tratar de dar a formação para o povo de Deus e para os músicos, enfim, sobre isso que nós falamos hoje, sobre o que a igreja quer para o ministério que a gente exerce. Cabe às comissões, em primeiro lugar, fazer as formações, enfim. E tem muita coisa, né, por exemplo, para a catequese tem uma equipe bem estruturada, então muitas coisas tem para música e liturgia não tem, infelizmente. Um dia, quem sabe, a gente terá. Por exemplo, em São Paulo, a comissão de música, além de preparar formações, prepara um repertório dominical, semanal, todo dia. Todo domingo tem lá o repertório proposto para toda a arquidiocese de São Paulo. Então, beleza. Gravação no YouTube, para que o pessoal aprenda isso, tudo Palavra de Deus. E a maior parte das composições são do padre José Weber, aquele segundo ali de azul. Músicas fáceis, de fácil aprendizado, com base nas antífonas, de entrada e comunhão, com base no texto dos Salmos. É canto católico, litúrgico, brasileiro, de uma executoriedade muito simples e litúrgico, cumpre a finalidade, ecoa o texto sagrado. E daí para frente é a função do Nosso Senhor, né? Tocar os corações. E a gente não tem isso aqui, infelizmente, mas pode ser que um dia a gente tenha. E quando tiver, a gente vai dar muito valor.